madrugada do dia 17 de junho de 1918 marcou um dos capítulos mais sombrios da história da Rússia, o fuzilamento do czar Nicolau II e de sua família e de seus funcionários, assassinados na casa Ipatiev, em Ekaterimburgo, na Rússia. Após ser deposto, Nicolau II, juntamente com sua esposa Alexandra e seus 5 filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei, passaram um período em exílio antes de serem mortos pelos bolcheviques. Quando os revolucionários assumiram o poder, não sabiam muito bem o que fazer com os membros da família imperial russa. Se os revolucionários os mantivessem vivos, poderia fazer da família moeda de troca para a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Contudo, a ideia de mantê-los vivos havia um porém. A Rússia estava mergulhada em uma guerra civil e os bolcheviques temiam que a família real pudesse ser usada como um símbolo para unir as forças contra-revolucionárias. Caso os revolucionários matassem o czar e sua família, atrairiam ainda mais os olhares internacionais para a Rússia, o que poderia causar uma invasão estrangeira, e era exatamente isso que os bolcheviques estavam tentando evitar. O grupo de revolucionários estava dividido. Alguns queriam que a família permanecesse viva e fosse julgada por seus crimes, e outros desejavam que os Romanov fossem simplesmente eliminados, pois consideravam que a imagem da família imperial fosse forte demais para permanecer viva. Ainda assim, os líderes demoraram para tomar uma decisão definitiva sobre o caso. No dia 22 de março de 1917, o czar Nicolau II foi deposto. Ele, sua esposa e filhos foram enviados para o Palácio de Alexandre, sendo submetidos a uma prisão domiciliar, confinados em seus quartos e vigiados 24 horas por dia. A permanência da família no palácio foi temporária, pois em agosto a família foi levada para a cidade de Tobolsk, a leste dos Montes Urais, com o pretexto de protegê-los da crescente onda da Revolução. Os Romanov passaram a morar na mansão do ex-governador e parecia que a família estava mais tranquila com sua nova moradia. A família teve permissão para levar seus itens pessoais e seus 39 empregados. Durante todo o período que a família permaneceu em Tobolsk, tinha esperança de sobreviver, mesmo diante do ódio dos bolcheviques, e futuramente partir para a Inglaterra, com o objetivo de viver como exilados com o apoio do rei Jorge V. Mas, como sabemos, tudo isso não passava de uma ilusão e o trágico fim dos Romanov estava próximo. Com o passar do tempo, Nicolau foi proibido de usar dragonas por ordens das autoridades revolucionárias e suas filhas eram constantemente perseguidas e ameaçadas. A família e os empregados foram submetidos a um regime de rações, tendo que dividir sua porção de comida, e alimentos como manteiga e café foram cortados de suas refeições. O governo provisório estava ganhando mais força na Rússia, e a família imperial não tinha mais espaço para a forma de governo que estava surgindo. Estava chegando a hora de pôr um fim em Nicolau e na sua família. Os Romanov tiveram que se mudar novamente, agora para sua última moradia, a casa Ipatiev, em Ekaterimburgo. A família residiu em Ipatiev por 78 dias antes de serem executados. Ao longo desse tempo, todos os membros da família imperial e 4 funcionários que vieram para atendê-los ocuparam 4 quartos, todos no piso superior. Enquanto isso, os guardas estavam no térreo para garantir que não houvesse fugas. Era permitido que a família visitasse o jardim
e realizasse alguns exercícios diários no local cercado. A família e seus funcionários eram mantidos isolados do resto do mundo. As janelas dos quartos foram pintadas e foi construída uma cerca alta de madeira na frente da casa. Na madrugada do dia 17 de julho de 1918, Yakov Yorovsky, responsável pela guarda da família imperial, subiu as escadas da casa Ipatiev para acordar seus hóspedes. Yakov foi recebido pelo Dr. Eugênio Botkin, que lhe perguntou o motivo daquela visita em horário tão inoportuno. Yakov respondeu que a situação na cidade estava ficando muito instável e era necessário levar a família real para o porão, pois seria perigoso ficar no andar de cima caso houvesse um tiroteio nas ruas. Em seguida, Yakov ordenou ao Dr. Botkin que acordasse o restante das pessoas. 40 minutos depois, todos estavam prontos e Yakov os esperava junto à porta para conduzi-los por uma escada em direção ao pátio interno. Primeiro desceu Nicolau, carregando nos braços seu filho caçula, Alexei. Em seguida veio a imperatriz, que andava com dificuldades por causa das dores que sentia no nervo ciático. Atrás dela vinham as filhas e, por último, Dr. Botkin e os demais funcionários. No meio do caminho, os prisioneiros perguntavam o real motivo daquela transferência de andar. Imaginavam que o exército tcheco finalmente estava às portas de Ekaterimburgo. Nicolau tentou acalmar sua família e seus empregados. Ao ser perguntado sobre os objetos de uso pessoal, Yakov respondeu que não seriam necessários naquele momento e que mais tarde seriam trazidos para eles. As únicas coisas que os prisioneiros carregavam consigo eram almofadas, levadas por 2 das princesas, e um cachorro que era o animal de estimação da família, que vinha no colo de Anastácia. A cozinheira Ana Demidova também carregava consigo uma almofada, que continha no seu interior uma caixa de joias. Depois de descerem as escadas, a família e seus funcionários foram conduzidos até o porão, onde o massacre começaria. Vendo o cômodo vazio de móveis, a ex-czarina Alexandra teria dito: "O quê? Não tem cadeiras? Não podemos nos sentar?" Yakov então ordenou que fossem trazidas 2 cadeiras. 2 cadeiras foram trazidas para o cômodo, uma para Alexandra e outra para Alexei. As meninas acomodaram as almofadas que traziam nas costas da mãe e do irmão, enquanto Yakov arrumava as vítimas, colocando-as de costa para a parede, como se estivessem pousando para uma fotografia. Os 11 prisioneiros foram organizados em 2 fileiras. No centro da primeira estava Nicolau, ao lado da cadeira do filho, e na outra Alexandra, sentada numa cadeira perto da parede, com as filhas atrás de si. Os demais permaneceram atrás da cadeira de Alexei. Com todos devidamente enfileirados, Yakov mandou chamar não um fotógrafo, mas sim 11 homens armados. Um a um, os membros do pelotão atravessavam as portas do porão e se posicionaram na direção de cada uma das vítimas. Yakov permaneceu de frente para Nicolau, com uma mão no bolso, segurando uma pistola, e a outra segurando um papel que leu em voz alta. Em vista do fato de que seus parentes europeus continuam a atacar a Rússia soviética, a diretoria de Soviet Regional de Urais decidiu que vocês devem ser mortos. Os prisioneiros estavam sem reação, talvez pelo fato de não conseguir compreender direito as palavras que acabaram de ser lidas. Nicolau virou para sua família e depois olhou com espanto para Yakov. "O quê? O quê?" gaguejou esquizar. O restante dos prisioneiros permaneceram imóveis. O Dr. Botkin perguntou: "Então vocês não vão nos levar a lugar algum?"
Nicolau, com o rosto embranquecido de pavor, disse: "Não estou compreendendo. Leia de novo." Iakov então continuou a leitura do papel, de onde havia parado. Em razão do fato de os tchecoslovacos estarem ameaçando a capital vermelha nos Montes Urais, e porque o carrasco coroado talvez escape da corte do povo, a diretoria de Soviet Regional, atendendo à vontade da Revolução, decretou que o ex-czar Nicolau Romanov, culpado de incontáveis crimes sangrentos contra o povo, deve ser morto. Salve Nerd! Jairo Alves do canal História Nerd, passando aqui para convidar vocês para conhecer o canal História Nerd e o canal Diário da História, dois canais parceiros aqui do YouTube que tem o objetivo de trazer conteúdo sobre história, dica de livros, curiosidades, conhecimento sobre história geral e história do Brasil. Então faça sua inscrição e siga o conteúdo desses dois canais. Como que, por instinto, Alexandra e Olga fizeram o sinal da cruz, enquanto os demais sibilavam algumas palavras incompreensíveis. Imediatamente, Iakov sacou a arma do bolso, deu um passo à frente e atirou a queima-roupa no peito de Nicolau. Os outros atiradores seguiram o exemplo de seu chefe e também atiraram no czar, dando um banho de sangue no jovem Alexei, sentado ao lado do pai. Logo em seguida, deu início a uma carnificina. Cada executor havia recebido instruções sobre em quem deveria atirar, preferencialmente mirando no coração, com o objetivo de ser realizada uma execução rápida, mas em vez disso, se transformou num verdadeiro massacre. Os atiradores atiraram para todos os lados, levantando uma grande nuvem de fumaça, de modo que era quase impossível enxergar o restante das vítimas. O cheiro da pólvora misturado com sangue, urina e vômitos causaram tosse e vômitos na equipe de atiradores. Iakov interrompeu o tiroteio para que sua equipe pudesse respirar um pouco de ar fresco. Ao retornar, a fumaça havia diminuído e o barulho agonizante das vítimas indicava que a excursão não havia terminado. Tatiana, Maria, Anastácia e Demidova ainda estavam vivas, para espanto de Iakov e seus atiradores. Ao retornar, a fumaça havia diminuído e o barulho agonizante das vítimas indicava que a sua missão não havia terminado. Tatiana, Maria, Anastácia e Demidova ainda estavam vivas, para espanto de Iakov e seus atiradores. Mas o que teria acontecido? A explicação estava na roupa das granduquesas e na almofada de Demidova. As jovens princesas tinham costurado pedras preciosas em suas roupas íntimas e o porta-joias escondido na almofada de Demidova serviram como uma espécie de escudo. Com medo, elas se encolheram no canto da parede e cobriam a cabeça com as mãos. Então, os executores atacaram com suas baionetas contra o dorso das mulheres, perfurando-as com excessiva violência. Iakov se aproximou e deu um tiro de misericórdia na cabeça de Tatiana e Maria. Demidova lutou muito por sua vida, usando sua almofada contra a baioneta de seus executores. Contudo, seus esforços foram em vão e ela teve o mesmo destino de seus companheiros. Nem mesmo o cachorrinho da família conseguiu sobreviver. Quando o massacre terminou, o porão parecia um cenário de um filme de terror. Havia sangue por todas as partes, formando grandes poças no chão. Iakov conferiu os pulsos de cada uma das vítimas e, em seguida, ordenou que todos os pertences de valor dos mortos fossem recolhidos de seus corpos. Os corpos foram arrastados pelo assoalho de madeira e jogados na carroceria de um caminhão que estava estacionado do lado de fora da casa.
O destino escolhido para depositar os corpos foi uma mina abandonada a 20 quilômetros de Ekaterimburgo. O caminhão não conseguiu completar o trajeto pela estrada lamacenta e esburacada, então foi preciso retirar os corpos e transportá-los em carroças que estavam ali perto e logo em seguida seguiram para o seu destino. Ao chegarem no local, Yakov ordenou que todos os corpos fossem despidos. Foi nesse momento que a equipe de executores encontraram as joias que estavam costuradas nas roupas das filhas do czar. Ao todo foram coletados cerca de 8 quilos de diamantes, pérolas e vários colares. As joias foram então colocadas em sacos. As roupas e acessórios foram queimados em 2 fogueiras. Os corpos foram jogados no interior da mina. Yakov não confiava nos membros que participaram do massacre, então decidiu levar posteriormente os restos mortais da família imperial secretamente para outro lugar. No dia seguinte, os corpos foram levados para uma nova cova, num lugar chamado de Prado dos Porcos. 2 dos menores, provavelmente Alexei e Maria, foram separados dos demais e queimados a 60 metros de distância, onde foram depois enterrados. Os outros corpos foram sepultados numa cova com um pouco mais de meio metro de profundidade. Os corpos foram jogados de qualquer jeito na cova e mergulhados em ácido sulfúrico para não serem reconhecidos. Uma camada de cal virgem foi jogada por cima e depois uma cobertura de lama e galhos para disfarçar o local do sepultamento. Esse seria o lugar de descanso da família Romanov por quase 80 anos, até que no ano de 1991, com a queda do comunismo na Rússia, foram novamente desenterrados. Rapidamente a notícia sobre a morte dos Romanov foi anunciada no dia 21 de julho de 1918, embora o governo revolucionário tentasse abafar o caso. Nos Estados Unidos, a imprensa publicava que o czar Nicolau II havia sido fuzilado, mas que o restante da família ainda permanecia em cativeiro. Essa notícia foi responsável pela aparição de inúmeros impostores ao longo do século XX, que reivindicavam para si a identidade dos príncipes, entre os quais se destacou a polaca Anna Anderson, que dizia ser a grã-duquesa Anastácia. A ciência avançada do século XXI foi uma grande auxiliar das vítimas do massacre da casa Ipatiev. Após serem desenterrados, os restos mortais do czar Nicolau II e de sua família foram submetidos a testes de DNA com base numa amostra fornecida pelo príncipe Philip, o duque de Edimburgo, que era sobrinho neto da czarina Alexandra. Apesar das tentativas da Igreja Ortodoxa em contestar a autenticidade dos ossos, não restou dúvidas de que os restos mortais pertenciam à família imperial da Rússia. O local onde estava localizada a casa Ipatiev existe atualmente uma igreja que recebe milhões de fiéis e admiradores de várias partes do mundo. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!